Câmara Online no ar, e para abrir o programa nós estamos aqui com o Dr. Éder Xavier, vereador da Casa, e vamos falar sobre o Lula, né? Questão que está em alta agora. A ministra Rosa Weber, ela negou o pedido de suspensão. Como é que é isso, Dr. Éder? Na verdade é o seguinte, gostaria de ler aqui, porque é uma informação que chega agora, olha, dia 22/3 é hoje, terça-feira, não é isso? E o UOL atualizou esta informação às 13 horas e 50, às 14 horas, 2 horas, agora são umas 3 horas, 4 horas atrás. Então a ministra, está assim, olha, a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal indeferiu nesta terça-feira o habeas corpus movido por advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil e que devolveu os processos contra o ex-presidente à Justiça Federal do Paraná. Houve uma verdadeira comoção no mundo vermelho, no mundo comunista, no mundo onde o lulopetismo vem atuando e criando a desgraça no aspecto da economia, do dólar alto, da tensão social, desestabilizar as instituições. Tudo que aconteceu no Brasil é resultado, evidentemente, do lulopetismo. Então houve uma comoção quando o juiz Moro, não é, ele tomou uma decisão que coercitivamente fez com que o Lula, que não é mais presidente, que não tem foro especial e todos devem ser iguais perante a lei. Então o Moro tomou uma decisão coercitivamente comparece lá na Polícia Federal. Assim mesmo o Moro deu uma série de oportunidades, um local especial para ele depor, com segurança. Bom, então houve uma comoção no mundo vermelho, comunista, que quer atrapalhar e que deu provas de que quer atrapalhar o Brasil, como disse, com o lulopetismo. Então essa comoção é o seguinte, se ele não é nada de... ele é o ex-presidente, ele tem maiores direitos, não vai ter golpe não, e uma série de coisas que redundou no dia 13, domingo, o que aconteceu, a maior manifestação do Brasil. Mas os advogados buscam a pressão judicial, até aí está tudo bem, o advogado deve lutar mesmo, para dizer o seguinte, olha, a nomeação do presidente, do ex-presidente Lula, ela deve acontecer e entrar então com um habeas corpus. E aí, então, esta ministra sustentou a tese de que não cabe no caso em julgamento apresentado à ministra um habeas corpus para que ele pudesse, em síntese, tomar posse no Ministério da Casa Civil, o Lula. Então ela negou, sustentando a tese técnica de que não se pode entrar com um habeas corpus para discutir esta matéria, se o Lula toma posse ou não. Então veja, o que nós temos hoje que é bom destacar aqui é como se fosse uma notícia, estou passando uma notícia, mas qual é a minha contribuição a respeito disso? É o seguinte, é evidente que hoje há uma discussão se o Poder Judiciário está judicializando também as atividades políticas, adentrando o Poder Judiciário no Legislativo ou até mesmo no Executivo, sem fundamento. Então, a ministra foi muito feliz. Ela usou também uma coisa técnica que não se pode discutir, um ato técnico, uma mensagem técnica para dizer: não é o habeas corpus o instrumento necessário para fazer essa discussão. Então, a minha fala é nesse sentido, como advogado, 30 anos de experiência e tal, para dizer assim, que todas as decisões que hoje poderá trazer realmente, como disse, comoção social, criar grande problema, que elas sejam tomadas por qualquer juiz, pelo Moro, pelo Supremo Tribunal, para todos. Supremo Tribunal Federal, no modo geral, que sejam decisões como fez a ministra Weber, ou seja, decisões técnicas, que ninguém vai discutir se está politizado o Poder Judiciário. Então é isso, que elas sejam sempre decisões técnicas, porque se for técnica, não havendo aquela ideia de politização, muito melhor para as instituições e vai consagrar o poder Supremo Tribunal, o Poder Judiciário, como um bastião mesmo, uma força que guarda a lei, que determina. Isso, se o Poder Judiciário, dando este exemplo, que vai na tecnicidade, que não entra na politicagem, que o senhor Lewandowski, que não vai se encontrar novamente lá em Portugal, etc, tomando decisões técnicas, parabéns, ministra, tomando decisões técnicas, ninguém pode discutir e o Brasil avança e dá mais segurança para todos nós. Um dos itens votados na sessão foi o projeto de lei da Prefeitura que institui o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico de São Caetano para o período de 2016 a 2025. O projeto foi votado em sessões ordinária e extraordinária
e aprovado em primeiro e segundo turno. 2 emendas ao projeto de lei foram apresentadas pelo vereador Beto Vidoski, que não concordava com o texto original. As emendas, no entanto, foram rejeitadas. Esse plano já vem sendo trabalhado há mais de 3 anos. É um plano que, na sua origem, ele contou com quase 650 páginas no processo. Hoje ele vem para essa casa com 240 páginas, um plano solidificado. Houve questionamento de alguns vereadores, ou até do vereador Beto Vidossi, que fez o questionamento que queria emplacar 2 emendas, que ele diz que o comércio não estava representado no organograma elaborado pelo Executivo. É engano dele, porque ele conta com o CONDEC, e o CONDEC ele já representa toda uma estrutura do comércio e a indústria que são representados. Ele entendeu posteriormente, e é lógico que esse plano é onde ele norteia todo o crescimento e o desenvolvimento econômico do município de São Caetano do Sul. É um dos mais perfeitos planos já elaborados que nós vimos, tivemos o prazer de estar participando e apresentamos hoje para a Câmara e para a cidade de São Caetano do Sul. Nós estamos num plano aí há longos anos, nós sabemos que a cidade de São Caetano do Sul, ela se norteia no seu crescimento, buscando o que nós queremos para todos. Fábio, qual que é a sua avaliação? Ele foi votado e discutido e foi aprovado na sua versão original, né? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Olha, eu participei da montagem desse plano desde o seu início. São 3 anos de avaliação do plano, de montagem do plano. No primeiro 1 ano e meio, eu era membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, estruturando todo o plano, participando da execução dele, da montagem dele. O plano contempla tudo que São Caetano precisa para a retomada do desenvolvimento que esteve estagnado nos últimos 10 anos. Todos os índices, todos os números de arrecadação de São Caetano, de participação do ICMS, do ISS no bolo orçamentário, demonstram que São Caetano hoje é um avião embicado para baixo nas suas questões relacionadas ao desenvolvimento econômico. Mesmo considerando o IDH de São Caetano, que é o primeiro do país, nos quesitos econômicos, São Caetano ocupa a posição 191 do ranking. Isso demonstra que nós estamos extremamente fragilizados no que diz respeito ao desenvolvimento econômico da cidade. O plano vem para suprir esta demanda, colocar uma ordem, criar um projeto, uma linha mestra para ser seguido pelas próximas administrações no que diz respeito a esse desenvolvimento. Qual é o grande segredo da coisa? Nós precisamos fazer com que esse plano saia do papel, porque vários grandes planos, Plano Municipal de Educação, Plano Municipal de Cultura, agora o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, foram apresentados nesses últimos anos, mas nenhum deles saiu do papel. Então, se este plano, que foi feito a várias mãos, demorou 3 anos para chegar no estado que chegou aqui na Câmara para ser aprovado, se tornar só mais uma peça de papel, nada disso vai ter valia, não adiantou toda a discussão e a cidade vai continuar carecendo dos seus empregos que foram embora e hoje a população de São Caetano é obrigada a trabalhar fora de São Caetano e nós virarmos definitivamente uma cidade dormitória. Cidão, hoje foi aprovado aqui o projeto do estímulo à criação da creche 24 horas. Agora aprovado, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente procurar viabilizá-lo da melhor forma possível. Já fiz uma emenda parlamentar no intuito até de buscar dinheiro para que a gente possa, o quanto antes, estar viabilizando esse projeto, por entender que é um projeto fundamental para os munícipes de São Caetano do Sul, principalmente para as mulheres que hoje dependem de deixar seus filhos no local educacional para ter uma opção de vida na questão do trabalho, na própria qualificação profissional, inclusive para estudar, porque muitas mulheres hoje, às vezes, ao ter uma criança, não tem oportunidade de dar continuidade nos estudos, por também não ter condições ou de onde deixar as suas crianças. Então, a creche 24 horas, o intuito é tentar absorver todas essas questões da melhor forma possível. É evidente que terá que reestruturar, terá que ter alguns requisitos básicos, alguns requisitos estruturais, no sentido de que não seja uma coisa deixada a bel prazer. A mãe pega e deixa a criança lá para passear, para ir na balada. Não, nada disso. Nós temos que procurar se fundamentar, vai ter que provar determinadas situações para que possa ser atendido nesse projeto. O Câmara Online fica por aqui. Até o próximo programa.